Para começar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Clara nunca imaginou que seu destino seria cruzado com o do poderoso e arrogante Arthur, herdeiro de uma das maiores fortunas da cidade. Criada em um bairro simples, ela era conhecida pela bondade e pelo sorriso doce, mesmo diante das dificuldades. A aproximação entre os dois veio por uma decisão imposta. Arthur, pressionado pelo pai, precisava de uma esposa rapidamente para preservar sua imagem e os negócios da família. Clara, apaixonada por ele e iludida pela promessa de uma vida melhor, aceitou o casamento. Porém, desde o início, ela percebeu atitudes estranhas dele. Nos primeiros dias após o casamento, Clara vivia como uma sombra em sua própria casa. A mansão luxuosa parecia uma prisão de ouro onde ela não passava de uma intrusa. Arthur, sempre ocupado e distante, deixava claro que ela nunca seria sua igual, tratando-a com desprezo e frieza. O silêncio da casa era cortante, e as humilhações eram frequentes, especialmente na presença de Dona Helena, a sogra que não perdia a chance de relembrar a origem humilde de Clara. Mesmo assim, Clara suportava tudo, acreditando que um dia poderia conquistar o amor de seu marido. Os meses passaram, e Clara descobriu que estava grávida, uma notícia que trouxe a ela a esperança de um novo começo. Porém, ao contar a Arthur, ele reagiu com desprezo e raiva, como se a criança fosse uma armadilha para prendê-lo ainda mais ao casamento que nunca quis. "Você só quer herdar o meu dinheiro", foram as palavras frias que ecoaram pela casa. Clara se sentiu sozinha e desamparada, mas decidiu proteger aquela vida dentro dela com todas as forças. Para ela, Miguel, nome escolhido com carinho, seria sua razão de viver. Quando Miguel nasceu, Clara chorou ao segurar o filho nos braços, prometendo que ele jamais sentiria a dor da rejeição. Mas Arthur, ao vê-lo pela primeira vez, não demonstrou nenhuma emoção. Ele sequer quis segurá-lo, afirmando que a criança era um erro que nunca deveria ter acontecido. O vazio no olhar de Arthur e o desprezo cortante de Dona Helena tornavam os dias de Clara ainda mais difíceis. Agora, além de suportar a frieza do marido, ela precisava lutar pelo bem-estar de seu filho, enquanto tentava esconder as lágrimas no silêncio. O ambiente na mansão se tornou insuportável. Arthur, cada vez mais frio e impiedoso, mal dirigia a palavra a Clara e ignorava completamente a presença do pequeno Miguel. Dona Helena, aproveitando-se da situação, espalhava veneno diariamente, acusando Clara de ser uma aproveitadora e dizendo que ela não tinha lugar naquela casa. Certa manhã, Arthur, tomado por uma raiva inexplicável e cansado de ouvir as manipulações da mãe, perdeu o controle. Na frente dos empregados, ele chamou Clara de oportunista e a culpou por arruinar a vida dele. As lágrimas encheram os olhos de Clara enquanto ela ouvia as acusações sem poder se defender. Sem piedade, Arthur ordenou que Clara pegasse suas coisas e saísse imediatamente, levando Miguel nos braços. Os empregados assistiam à cena em silêncio, alguns visivelmente constrangidos, mas nenhum ousou intervir. Clara foi jogada para fora da mansão junto com algumas malas e as roupas do bebê, enquanto a grande porta de madeira se fechava atrás dela com estrondo. Na calçada, sob o olhar de vizinhos curiosos, Clara sentiu seu mundo desabar. A humilhação era imensa, e a sensação de abandono queimava em seu peito. Com Miguel chorando em seus braços, ela se afastou da casa, sem saber para onde ir ou como recomeçar a vida. Com o pequeno Miguel nos braços e lágrimas escorrendo pelo rosto, Clara caminhou pelas ruas sem rumo. O peso do bebê, o frio da noite e o vazio em seu coração transformaram cada passo em um desafio. As pessoas passavam por ela sem prestar atenção, como se fosse invisível. Tentou entrar em algumas lojas para pedir ajuda, mas foi enxotada como se fosse uma mendiga. A chuva começou a cair, deixando-a ainda mais vulnerável. Ela encontrou abrigo sob uma fachada, abraçando Miguel com força para protegê-lo do vento cortante. Enquanto o bebê chorava, Clara se sentia impotente. Seu corpo tremia, a fome começava a apertar e o desespero crescia. "Por que isso está acontecendo conosco?", murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas no casaco já encharcado. A imagem da mansão de Arthur passou por sua mente como uma lembrança distante. Tudo o que restava agora era o olhar inocente de Miguel, que não entendia o sofrimento ao seu redor. Determinada a não desistir,
Clara olhou para frente e tomou uma decisão. Precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la, mesmo que isso significasse engolir o orgulho. Depois de horas vagando pelas ruas, Clara chegou a um bairro simples e reconheceu uma pequena casa com pintura desgastada. Era o lar de Marina, sua amiga de infância, alguém que há muito tempo não via. Com Miguel quase adormecido em seus braços, Clara bateu na porta com o pouco de força que lhe restava. Marina abriu e, ao vê-la naquele estado, molhada, pálida e com o bebê, ficou chocada. Sem fazer perguntas, ela puxou Clara para dentro, oferecendo um abraço. Marina cuidou de Clara e Miguel como uma mãe zelosa. Preparou um café quente, trouxe cobertores e ouviu, em silêncio, tudo o que Clara havia passado. Você não está sozinha, disse Marina com firmeza, enquanto colocava Miguel para dormir em um pequeno berço improvisado. A presença de Marina trouxe a Clara um pingo de esperança, algo que ela pensou nunca mais sentir. Pela primeira vez desde que fora expulsa, ela conseguiu respirar fundo e acreditar que, de alguma forma, havia uma saída para aquele sofrimento. Nos dias seguintes, Clara começou a ajudar Marina em pequenos serviços domésticos para retribuir a hospitalidade. Marina, que trabalhava como costureira, passou a costurar peças para clientes em casa, e Clara observava atentamente. Em um momento de necessidade, Marina pediu que Clara terminasse um vestido simples enquanto saía para resolver um problema. Clara, com mãos firmes e cuidadosas, fez mais do que esperavam. Terminou a peça com detalhes delicados que impressionaram a cliente. Surpresa, Marina percebeu que a amiga tinha talento natural para costura, algo que nem mesmo Clara sabia. Motivada pelas palavras de Marina, Clara começou a dedicar seu tempo ao aprendizado. Ela costurava roupas pequenas para Miguel, aproveitando retalhos, e logo passou a criar peças simples para vender. Marina incentivava cada avanço, dizendo que a habilidade de Clara era especial e poderia levá-la longe. Aos poucos, vizinhas começaram a encomendar roupas feitas por ela, atraídas pelo capricho e cuidado em cada detalhe. Pela primeira vez, Clara viu uma luz no fim do túnel. Aquele talento poderia ser a chave para reconstruir sua vida e dar ao filho um futuro digno. Enquanto Clara reconstruía sua vida com esforço e dignidade, o destino reservava um duro golpe para Arthur. Sua vida desregrada, regada a noites de luxo e más decisões, estava prestes a cobrar um preço. Em uma madrugada chuvosa, Arthur dirigia em alta velocidade após uma discussão com sócios. Perdido em sua arrogância e desgosto, ele perdeu o controle do carro em uma curva perigosa, batendo violentamente contra uma árvore. O impacto foi tão forte que o veículo ficou destruído, e Arthur foi levado às pressas para o hospital, entre a vida e a morte. A notícia do acidente se espalhou, e junto dela, uma verdade cruel. Arthur, sem conseguir administrar seus negócios, havia perdido grande parte de sua fortuna. A crise financeira já rondava sua família há meses, e agora a empresa estava à beira da falência. Dona Helena, desesperada e envergonhada, abandonou o filho, preocupada apenas em salvar sua própria imagem e o que restava de sua riqueza. Arthur, frágil e quebrado, acordou em um hospital humilde, sem amigos, sem dinheiro e completamente sozinho. Pela primeira vez, ele sentiu na pele o peso da solidão e do desprezo. Enquanto Arthur enfrentava a ruína, Clara, com determinação e resiliência, continuava a trabalhar duro. Suas roupas, feitas com cuidado e criatividade, começaram a ganhar destaque no bairro e além dele. Uma cliente satisfeita mostrou uma peça a uma dona de boutique local, que ficou encantada com a qualidade e originalidade do trabalho de Clara. Ela ofereceu a oportunidade de expor algumas peças na loja, um passo pequeno, mas grandioso para quem começou do nada. Com lágrimas nos olhos, Clara aceitou a proposta, agradecendo a Marina por ter acreditado nela desde o início. Nos dias seguintes, Clara passou noites em claro costurando, garantindo que cada peça fosse perfeita. A resposta foi imediata, as roupas venderam rápido, e pedidos começaram a surgir em maior volume. O talento de Clara começou a ser comentado na cidade, e pela primeira vez, ela viu suas mãos transformarem não apenas tecido, mas seu próprio destino. Miguel, nós vamos vencer, murmurava Clara ao filho enquanto trocava. Determinada a dar a ele um futuro digno, ela percebeu que aquele era apenas o começo de uma nova jornada rumo ao sucesso. Certa tarde,
Enquanto aguardava em uma clínica com Miguel para uma consulta de rotina, Clara foi surpreendida por uma figura familiar. Sentado em um canto, abatido e com roupa simples, estava Arthur. Ele parecia um homem completamente diferente, magro, pálido, com um olhar vazio e distante. Clara congelou por um instante, sem acreditar no que via. Arthur, que antes esbanjava poder e arrogância, agora estava desamparado, esperando atendimento em um hospital público. Ao perceber a presença dela, ele desviou o olhar, envergonhado e humilhado pela própria condição. Clara sentiu um turbilhão de emoções, raiva, compaixão e uma amarga sensação de justiça. Ela o observou de longe, lembrando das noites em que Miguel chorava de fome e frio, enquanto Arthur vivia cercado de luxo. Agora, o destino havia dado voltas, e ele estava sozinho. Em um certo momento, os olhos de Clara encontraram os dele, e naquele instante, Arthur percebeu o peso de suas escolhas. Mas, sem dizer uma palavra, Clara se levantou, pegou Miguel no colo e deixou a sala, carregando consigo sua dignidade intacta. Dias após o reencontro na clínica, Arthur criou coragem e decidiu procurar Clara. Com dificuldade, ele descobriu onde ela vivia e chegou até a pequena casa onde ela e Miguel agora moravam com Marina. Arthur, pálido e abatido, bateu à porta, e Clara, surpresa, demorou a acreditar no que via. Ele, que um dia expulsara cruelmente, agora estava ali, de cabeça baixa, sem a arrogância que o definia. Clara, por favor, me ouça. Eu não tenho mais nada, ele disse, a voz embargada, tentando conter as lágrimas. Clara o encarou por um longo momento, lembrando-se de tudo o que havia sofrido por culpa dele. As noites sem dormir, o frio, a fome e a humilhação retornaram à sua mente como uma avalanche. Por que você está aqui, Arthur? Não tenho mais nada para lhe dar, respondeu, com firmeza, enquanto Arthur se ajoelhava diante dela. Ele confessou, entre soluços, que havia perdido tudo, a fortuna, os amigos, a família. Pela primeira vez, Arthur admitiu que estava colhendo o que plantou. Clara, com Miguel nos braços, olhou para ele com compaixão, mas também com a força de quem havia sobrevivido ao impossível. Depois da visita de Arthur, Clara passou a noite em claro, com o coração dividido entre a raiva e a compaixão. Lembrava-se do sofrimento que ele a fez passar, das lágrimas derramadas enquanto segurava Miguel nos braços, sem saber como seguir em frente. No entanto, ver Arthur humilhado, frágil e arrependido despertou uma parte dela que ainda acreditava na humanidade. Marina, percebendo o dilema da amiga, aconselhou-a com sabedoria. Perdoar não significa esquecer, Clara. Significa se libertar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto observava Miguel dormir tranquilamente. Na manhã seguinte, Clara tomou sua decisão. Ela procurou Arthur no pequeno quarto onde ele estava hospedado, em condições miseráveis. Ao vê-la, ele tentou se levantar, surpreso e envergonhado. Eu não estou aqui para vingar o que você fez comigo, Arthur, disse Clara com firmeza. Mas não vou permitir que você destrua minha paz novamente. Ela deixou claro que não o deixaria se aproximar sem provar que havia mudado de verdade. Com olhos cheios de lágrimas, Arthur prometeu que se reconstruiria, nem que fosse apenas para olhar o filho novamente com dignidade. Enquanto Arthur tentava encontrar um caminho para se reerguer, Clara focava no seu trabalho com uma força ainda maior. O sucesso de suas roupas começou a ultrapassar as fronteiras do bairro e da cidade. Uma empresária influente, dona de uma renomada boutique, ficou impressionada ao ver uma de suas peças em uma cliente. Decidida a conhecer a criadora, ela marcou uma reunião com Clara e, encantada com seu talento, fez uma proposta irrecusável: lançar sua coleção em um evento de moda internacional. O convite trouxe lágrimas aos olhos de Clara, que finalmente via seu esforço ser reconhecido. Nos dias seguintes, a rotina de Clara tornou-se intensa. Ela passou noites trabalhando em cada detalhe de sua nova coleção, inspirada na força que encontrou na dor e no amor pelo filho. Marina, sempre ao seu lado, ajudava como podia, orgulhosa de ver Clara conquistar aquilo que parecia impossível. Quando o grande dia chegou, Clara pisou na passarela como convidada de honra, assistindo emocionada suas peças desfilarem sob os aplausos de uma plateia impressionada.
Seu nome ganhou espaço em jornais e revistas, e naquele momento, Clara percebeu que o sofrimento do passado havia se transformado em uma história de superação e triunfo. O sucesso de Clara logo se tornou assunto em toda a cidade, alcançando até aqueles que antes a desprezaram. Dona Helena, ao ver o nome de Clara estampado em revistas de moda e jornais, não conteve sua surpresa e inveja. A mulher que ela humilhou e expulsou com seu neto nos braços agora brilhava como uma estrela. Movida pela ganância e pelo medo de perder qualquer chance de futuro confortável, Dona Helena decidiu reaparecer na vida de Clara. Fingindo arrependimento, ela foi até a casa onde Clara vivia, com discurso ensaiado e lágrimas falsas nos olhos. Eu cometi muitos erros, Clara, mas sou uma velha mãe arrependida, disse Dona Helena, tentando tocar o coração de Clara. Marina, sempre atenta, logo percebeu a falsidade nas palavras daquela mulher. Clara, porém, não era mais a jovem ingênua que um dia acreditou em promessas vazias. Com firmeza, ela respondeu: "Você nunca se importou comigo ou com o Miguel. Não venha fingir que se importa agora." Dona Helena saiu dali humilhada e furiosa, percebendo que a mulher que um dia destratou agora era forte demais para cair em suas armadilhas. Dias após a tentativa frustrada de Dona Helena, Clara foi surpreendida com uma visita inesperada em seu ateliê. A mulher, acompanhada por um advogado, tentou intimidá-la, exigindo que Arthur pudesse ver Miguel e insinuando ter direitos sobre o menino. Clara, que por anos suportou humilhações, manteve a calma, mas a firmeza em sua voz era inegável. "Você nunca se importou com Miguel quando ele mais precisou, e agora quer usá-lo como moeda de troca? Não vou permitir que meu filho passe pela dor que vocês me causaram." Os olhos de Clara queimavam de determinação, e, pela primeira vez, Dona Helena percebeu que perdeu todo o controle. Clara continuou: "Você me expulsou com meu bebê nos braços, humilhou-me diante de todos, e hoje estou aqui porque lutei sozinha. Vocês colheram o que plantaram." As palavras foram como facas no orgulho de Dona Helena, que saiu do ateliê derrotada, com o advogado sem argumentos. Marina assistiu à cena com orgulho, admirando a força da amiga que, antes frágil, agora mostrava ao mundo o poder de sua resiliência. Clara não apenas defendeu Miguel, mas também colocou um ponto final nas tentativas da família de Arthur de controlá-la novamente. Agora, ela tinha em suas mãos o futuro que tanto batalhou para construir. Enquanto Clara consolidava seu sucesso, Arthur lutava contra o maior desafio de sua vida, a descoberta de uma doença grave. Após meses vivendo em condições precárias, ele começou a apresentar sintomas preocupantes e foi diagnosticado com uma condição séria que exigia tratamento imediato. Sem dinheiro, amigos ou apoio da mãe, Arthur se viu sozinho e fragilizado em um hospital público. A vida, que um dia ele desprezou por orgulho e arrogância, agora cobrava cada uma de suas más escolhas. Deitado em uma cama fria, ele pensava em Clara e Miguel, os únicos que realmente poderiam lhe dar alguma paz. Arrependido, Arthur decidiu escrever uma carta para Clara. Com mãos trêmulas, ele confessou todos os seus erros, pedindo perdão não apenas a ela, mas também ao filho que negligenciou. Ele implorava uma chance de ver Miguel, nem que fosse pela última vez, para poder se despedir e corrigir parte do seu passado. A carta foi entregue por um enfermeiro, e quando Clara recebeu, suas mãos tremeram ao ler cada palavra. A dor das lembranças voltou, mas algo nela havia mudado. Agora, era forte o suficiente para enfrentar aquilo sem se deixar abalar. O destino, mais uma vez, estava prestes a testar sua compaixão. Depois de refletir sobre a carta de Arthur, Clara tomou uma decisão difícil, mas necessária. Embora carregasse mágoas profundas, sabia que Miguel merecia a oportunidade de conhecer o pai e que negar isso seria injusto. Na manhã seguinte, ela preparou o menino e foi ao hospital onde Arthur estava internado. Ao entrar no quarto simples e silencioso, Clara encontrou Arthur visivelmente mais fraco, com os olhos fundos e cheios de lágrimas. Quando viu Miguel, Arthur ficou sem palavras. O filho, com um olhar curioso e inocente, aproximou-se devagar, segurando a mão do pai com naturalidade. Aquele gesto simples rompeu qualquer barreira entre eles. Arthur, emocionado, chorou como nunca antes e pediu perdão, repetidamente, olhando nos olhos de Clara. "Eu fui um homem cruel, mas ver o Miguel me deu algo que não senti em anos.
esperança, ele murmurou com a voz fraca. Clara observou a cena em silêncio, percebendo que aquele momento não era para ela, mas para Miguel, que merecia ter suas próprias memórias. Arthur segurou a pequena mão do filho como se segurasse uma segunda chance. Enquanto Arthur enfrentava os últimos capítulos de sua vida, Clara vivia o auge de sua carreira. Sua coleção foi selecionada para um evento de prestígio internacional, consolidando seu nome como uma das grandes revelações do mundo da moda. Sob os holofotes, Clara caminhou pela passarela, recebendo aplausos calorosos de críticos e estilistas renomados. Sua história inspiradora chamou a atenção da mídia, que contou como uma mulher, expulsa com um bebê nos braços, transformou sofrimento em sucesso. Ao olhar para o público e ver Marina sorrindo orgulhosa, Clara sentiu que toda a dor do passado havia valido a pena. Após o desfile, Clara dedicou sua vitória a Miguel, ao lembrar-se das noites difíceis em que prometeu nunca desistir. Emocionada, ela também agradeceu a Marina, sua fiel amiga e companheira, que nunca a abandonou. Clara sabia que aquele momento não era apenas uma conquista profissional, mas a confirmação de sua força e resiliência. Seu nome, antes apagado pelo desprezo, agora brilhava como símbolo de superação. Enquanto olhava para Miguel brincando nos bastidores, Clara sorriu com serenidade, pois tinha vencido a batalha mais importante: oferecer ao filho um futuro digno e repleto de amor. O sucesso de Clara chegou aos ouvidos de Arthur, que, mesmo debilitado, acompanhava sua trajetória de longe. Em um último ato de redenção, ele decidiu enfrentar o passado de maneira pública. Durante um evento beneficente organizado por Clara, Arthur apareceu, apoiado em muletas, surpreendendo a todos. O salão ficou em silêncio quando ele pediu a palavra. Com a voz fraca, mas carregada de sinceridade, ele confessou diante das câmeras e de todos os presentes: eu destruí a vida da mulher que mais merecia respeito. Clara, você foi minha maior lição e, Miguel, meu maior arrependimento. As lágrimas correram pelo rosto de Arthur enquanto todos assistiam emocionados. Clara, pega de surpresa, manteve a postura firme, mas seus olhos não esconderam o impacto das palavras. Se eu puder deixar algo neste mundo, que seja verdade. Você é uma mulher extraordinária. Me perdoa, continuou Arthur, antes de ser aplaudido por uma plateia comovida. O ato sincero de arrependimento não apagou o passado, mas Clara sentiu que o peso de suas dores antigas se dissipava. A força que a sustentava agora vinha da certeza de que sua história, marcada por sofrimento, era também um testemunho de superação e vitória. Poucos dias após o pedido de perdão público, Arthur não resistiu à doença que há meses o consumia. Ele faleceu sozinho em um hospital simples, longe do luxo que um dia o cercou, mas com o coração mais leve após admitir seus erros. Clara recebeu a notícia com um silêncio profundo. Embora a mágoa ainda existisse, ela não sentia mais raiva. Havia compreendido que o destino de Arthur foi a consequência de suas próprias escolhas. Com um gesto de compaixão, ela compareceu ao pequeno velório, acompanhada de Miguel, para se despedir em paz. Na despedida, Clara colocou uma rosa branca sobre o caixão e sussurrou: espero que você tenha encontrado sua paz. Miguel, inocente, segurou a mão da mãe, sem entender completamente o que acontecia. Arthur partiu deixando apenas uma carta e algumas poucas lembranças, mas para Clara, aquele capítulo finalmente se encerrava. O passado não podia mais assombrá-la. Ao sair do cemitério, ela olhou para o horizonte e respirou fundo, sentindo que, pela primeira vez, sua vida estava completamente livre das correntes do sofrimento. Com o passado finalmente deixado para trás, Clara concentrou-se em construir um futuro sólido para Miguel e para si mesma. Seu talento na moda levou a novos patamares, e ela se tornou referência no mercado internacional. Clara fundou sua própria marca, cujo símbolo era uma rosa branca, em memória ao momento de paz que selou o fim de sua dor. Ao lado de Marina, sua fiel amiga, Clara também criou uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo a elas oportunidades que nunca teve no início de sua jornada. Seu nome, antes sinônimo de sofrimento, agora era inspiração de força e superação. Miguel cresceu cercado de amor e admiração por sua mãe, que nunca desistiu de lutar, mesmo quando tudo parecia perdido.
Um dia, ao vê-la receber um prêmio de reconhecimento internacional, ele segurou suas mãos pequenas e disse: "Mamãe, você é minha heroína." Clara sorriu com lágrimas nos olhos, percebendo que toda a dor havia valido a pena. Ela não apenas venceu, mas transformou sua dor em propósito, provando que a vida pode florescer mesmo depois dos tempos mais sombrios. O sofrimento ficou para trás, e no lugar dele nasceu uma história de esperança, amor e triunfo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!